Em todos esses anos atendendo crente, eu consigo ver distintamente dois tipos de pessoas. Aquela que curte terapia, que, né, tudo que é emocional vai ser resolvido pela terapia, e aquelas que demonizam a terapia. No meio ali nós temos uma galera que ainda vê terapia, ela confunde a terapia com uma consulta do psiquiatra, onde ela vai ter que tomar remédio e tal. Então, o que eu vejo? Eu vejo desinformação nos dois polos. É claro que tem pessoas que elas vivem numa vida tão afundada na religiosidade e às vezes a vida dela chega tão no fundo do poço e ela vai fazer terapia e através da terapia ela tem solução para um monte de coisa que antes ela só achava que ia conseguir resolver na oração, que ela acaba mesmo tendo esse problema, essa distorção, sabe? Onde tudo é emocional e dá para ser resolvido através da ótica das emoções. E não é bem assim que funciona. Ah, tudo agora é diagnóstico, então ela tá sempre caçando um diagnóstico e tem coisas que não é emocional. Tem coisas que já estão entrando em batalha espiritual. O capeta ele é tão ardiloso porque ele sabe que durante muito tempo a igreja, o povo de Deus, deixou essa questão da mente de lado. Era visto como algo místico, como algo até demoníaco. Eu sou nascida numa época que ir ao psicólogo não era aconselhável, né? Crente não vai em psicólogo. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Sou uma terapeuta. E essa cultura veio sendo difundida dentro da igreja e o cristão abandonou essa questão de analisar a própria mente. Quando você não sabe distinguir o que é capeta, o que é demônio, o que é problema emocional, você também luta com armas erradas, né? Então imagina que você tem um inimigo que ele é náutico, você vai ter que ter um barco para chegar até lá para ter essa batalha. Ou é em terra, vai ter que ter uma batalha de infantaria. Então, sempre teve esse ruído na igreja. E conversando com uma pastora essa semana, ela estava falando justamente isso, que ela encontra muita dificuldade nas pessoas, né, da igreja dela, das pessoas entenderem. Elas acham que terapia ela vem para terapia, confunde, né, com o psiquiatra, confunde com o psicólogo, e acha que o psicólogo, o psiquiatra só sabe dar remédio, e a terapia não é necessária porque tudo resolve no remédio. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você sabe o que acontece aqui dentro da tua cabeça, até a sua oração muda. A forma como você ora muda. A forma como você compreende Cristo. Porque eu estive também num outro momento com um grupo de pastores e falando justamente sobre isso. Que existem coisas que são emocionais e eles precisam olhar para isso. E sempre tem aqueles que eles se agarram tanto àquilo que eles acreditam, que a Bíblia tem solução para tudo, que Cristo vai resolver tudo, que o Espírito resolve tudo, e acreditem, ele resolve. Qual que é o grande problema? O próprio Jesus, quando ele andava com os discípulos, ele ensinava as pessoas através de parábolas, de histórias. Porque quando você ouve uma história, você se conecta com a história. Geralmente você conhece alguém que passou por isso, ou é visível aquilo que ele está tentando ensinar. E em dado momento, os próprios discípulos falaram assim: Jesus, explica melhor para a gente o que você está querendo dizer com essas histórias. Ou seja, nem mesmo os discípulos que andavam com Cristo conseguiam entender aquelas histórias. Por quê? Porque a mente deles não alcançava aquilo ali. Eles não conseguiam fazer esses paralelos. Consegue compreender? Então, quando você se conhece, quando você sabe como você funciona, você sabe alguns princípios e lógicas da vida, quando você lê, você vê lá o comportamento de Cristo, o que ele faz, a forma como ele age, você fala, caraca, realmente a Bíblia tem tudo para nós. Só que qual que é o problema? Nós, seres humanos, temos dificuldade de compreender o que está acontecendo ali. Sim, o Espírito Santo ele revela, só que como que uma das
Um dos versículos do Novo Testamento diz que as nossas orações geralmente não são atendidas porque nós pedimos mal, né? Também, acho que é o próprio Cristo que fala, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo que recebeis, que já recebeis, não, crendo que você já recebeu, você vai receber. E depois ele fala que, acho que é Paulo que fala, não sei quem fala, que as nossas orações não são atendidas porque nós pedimos errado para satisfazer algumas coisas que são internas, nossas, só nossas. No processo terapêutico, você entende que você só vai ter paz, você só vai compreender o outro, você só vai compreender as coisas que te aconteceram quando o teu ego é silenciado. E o que Jesus fala? O que Jesus fala sobre? Você consegue entender? Então, Jesus já fala tudo mesmo. Só que nós não temos o conhecimento suficiente para entender o que a Bíblia está dizendo. Em todos os aspectos? Não, lógico que não. Todo mundo. Existem níveis, gente. Vocês precisam entender que a compreensão de Deus e a compreensão do Evangelho, a compreensão do sacrifício de Cristo, a compreensão da graça são em níveis. Quanto mais você sabe sobre a Bíblia, mais vai ser exigido de você que você conheça como que você funciona. Entende? O Espírito Santo pode revelar? Pode, mas eu tenho visto que isso não é a regra. Por quê? Porque o tal do ego, a tal do interno nosso, ixi, bateu. Os gatos brigando. Ele trava o nosso entendimento. A nossa inteligência é meio travada pelo ego. Por quê? A gente se agarra com tanta força naquilo que a gente já acredita, naquilo que a gente já conhece, nas nossas verdades, né, que fica difícil. Então, às vezes é até complicado o Espírito Santo te revelar, por quê? Porque você já tem uma forma de ver certas coisas tão rígida que o Espírito Santo não dá nem para trabalhar, ele não consegue trabalhar, tá? Então, eu vou citar um exemplo, talvez você entenda, talvez não. O rei Davi, quando ele traz a arca de volta para Jerusalém, né? Ele vem dançando que nem um maluco na frente da arca e a Mical olha lá de longe e rejeita aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque no conhecimento dela, um rei, ele é solene. Ele não faz aquele tipo de coisa. E ele, quando entra em casa, todo feliz, trazendo para ela, né, eles fez uma divisão lá de pão e não sei o quê, e ela confronta ele, fala assim, você comportou que nem um puto lá fora, e que lá não é comportamento de rei, por que você fez aquilo? Agora eu quero ver só como que os empregados, como que as pessoas vão te respeitar depois daquele papelão que você aprontou. Por quê? Porque na cabeça dela, ela estava ali vendo o rei. Ela não sabia dividir o Davi pessoa, o Davi servo de Deus, o Davi rei. Para ela era só um, entendeu? E aí o que aconteceu? O que a Bíblia diz que aconteceu com Mical? Ela ficou estéril. E naquela época a esterilidade era uma maldição, né? As mulheres eram vistas como mal vistas quando elas eram estéreis. Então, será que isso não acontece com a gente também? Então eu faço o meu convite para vocês se interessarem um pouco sobre esse assunto. Dá uma chance, né? Não é tudo que se resolve com terapia e também não é tudo que se resolve só com oração. Às vezes a gente tem que colocar a mão na massa, às vezes a gente tem que mudar os nossos conceitos, às vezes a gente tem que mudar a forma como a gente recepciona as pessoas. Tem muita coisa para ser mexida, né? Não estou dizendo que a terapia é tudo e nem que a Bíblia não é nada. Não é sobre isso. É sobre você ter um tipo de conhecimento para extrair o melhor dos conhecimentos que Cristo nos dá. A própria Bíblia diz para a gente examinar todas as coisas e reter o que é bom. Mas tem gente que nem se ocupa em examinar.